Olá, eu sou o professor Marcelo Boegger e vou estar aqui com vocês para falar um pouco sobre a reabertura dos meios de hospedagem. Gostaria de falar de 5 pontos essenciais para que a gente consiga trabalhar com segurança, tanto para os nossos colaboradores, profissionais, prestadores de serviços e para o hóspede que vem a ser acolhido por nós dentro do nosso meio de hospedagem, seja você um hotel, uma pousada, um resort, um hostel, não importa o tamanho, não importa o porte. O vírus não entende diferença entre classes sociais, entre tamanho, entre marcas, entre bandeiras. Ele simplesmente busca sobreviver e busca o ser humano para isso. E a gente tem que combater de forma preventiva, tem que ser mais rápido, mais eficiente, mais inteligente do que a forma de transmissão desse vírus. Todos devem usar máscara, tanto o cliente como os colaboradores. Todos já conhecem as máscaras descartáveis, pode também ser a de pano. Tem um vídeo que vocês já devem ter assistido ou irão assistir, especificamente que trata de como paramentar e desparamentar. O Face Shield também, que também acho que muitos aqui já conhecem, e que nos protege num distanciamento contra a transmissão direta. Como já foi explicado, a transmissão direta passa de pessoa a pessoa por meio de gotículas, seja ela por meio de espirros, tosses ou mesmo através da fala. Então, por esse motivo, o distanciamento é tão importante. A gente tem seguido as normas da Organização Mundial de Saúde, da Vigilância Sanitária, que recomenda o distanciamento de 1,5 metro entre pessoas. Então, a gente tem trabalhado a ideia de 2 metros entre cadeiras, mesas, 1,5 metro entre pessoas sentadas, 1,5 metro entre pessoas de pé em fila e assim por diante. Ou seja, a partir daqui nós iremos discutir sobre distanciamento social, uma das armas mais importantes e mais efetivas no combate ao Covid-19, ao coronavírus, de forma a garantir uma experiência segura para o nosso hóspede, segura para os profissionais e prestadores de serviços do nosso hotel. Para isso, nós precisaremos de uma fita métrica para que a gente possa começar a fazer os distanciamentos entre cadeiras, mesas, dos restaurantes, dos sofás e poltronas no lobby da recepção, das cadeiras espreguiçadeiras nas áreas de lazer e piscina e assim por diante. É uma maneira segura e bastante eficiente para a gente combater de forma preventiva o Covid-19. Para as recepções, não importa como que é essa recepção, se são mesas, se são balcões, de que maneira que está sendo realizado, o importante é garantir um distanciamento entre os recepcionistas, o uso de máscara e principalmente o distanciamento entre o recepcionista e o cliente, porque atende uma inúmera quantidade de pessoas e quanto maior o número de pessoas diferentes, maior a chance de transmissão. Pode ser feito através daquela instalação de barreiras de acrílico, pode ser feito também através de direcionadores e organizadores de filas com pedestais, que também permite um maior distanciamento do balcão para com o colaborador. Mas, de qualquer forma, a coisa mais barata, talvez a mais interessante de se fazer, é a demarcação em piso, onde pode ser demarcado um distanciamento de 1,5 metro, garantindo então que as pessoas saibam onde se posicionar para que não se aglomerem na frente do balcão, num caso de chegar um grupo maior ou pessoas ao mesmo tempo. Também deve ser dado atenção para atendimento preferencial a idosos, que todos nós já fazíamos, mas agora também para as pessoas do grupo de risco, por exemplo, hipertensos, diabéticos, gestantes, garantindo assim um fluxo ágil para que essas pessoas permaneçam o mínimo de tempo possível na recepção, verificar a temperatura a cada acesso. Essa é uma boa coisa de se fazer para garantir então que as pessoas que entram não estão com febre acima de 37,8 graus. Outro item bastante importante e deve ser aplicado por todas as instituições é a ventilação do ambiente. Em todas as áreas onde o cliente fica confinado, o próprio hóspede, restaurantes, lobbies, área de eventos, garantir a ventilação, mantendo portas e janelas sempre abertas. Também os objetos de uso pessoal, como canetas, grampeadores, qualquer material de uso pessoal, não deve ser compartilhado com o cliente. Então cada um deve ter a sua, e se necessário o cliente assinar um documento e usar a caneta e ele não tiver uma caneta dele, a gente pode deixar uma caixinha de canetas limpas e do lado um local onde seja depositado as canetas depois de usadas para que sejam posteriormente higienizadas antes de se colocar novamente em circulação. Para as equipes de camareiras, equipes de manutenção, não devem entrar no quarto com a presença do hóspede, Preferencialmente, tanto a limpeza como a manutenção
ser sempre feito sem a presença do hóspede no quarto. Se isso não for possível, ao entrar no quarto, o profissional deve usar o EPI e sempre garantir um distanciamento do mínimo de 1,5 metro entre as pessoas. Para a entrega de delivery, seja comida ou seja farmácia ou qualquer item externo para com o hóspede, deve ser combinado junto ao hóspede dele descer e ter também um local desse recebimento, garantindo também, se tiver mais de um entregador, que haja o distanciamento entre eles. Deve combinar o local onde isso deve ser feito, garantir então o distanciamento tanto para a segurança do hóspede como do próprio entregador. Outro cuidado que devemos ter é em relação ao recebimento de mercadorias. Devemos sempre tomar cuidado para que ele entregue também o entregador esteja utilizando máscaras, também respeite o distanciamento social e as caixas e os alimentos que estão sendo entregues, ou o objeto que está sendo entregue, possa ser higienizado antes de ser colocado dentro do almoxarifado, ou dentro da cozinha, ou no local onde está sendo recebido. Normalmente retirando a embalagem primária e higienizando os itens da mercadoria. Em relação ao distanciamento para academias, spas, salão de jogos, saunas e quaisquer outros espaços compartilhados, os hotéis têm adotado uma questão de agendamento dos horários. Então, a mesma família pode usar ao mesmo tempo, mas não se deve, então, incentivar o uso entre famílias diferentes. Deve se proibir através de agendamento por horário. E entre um uso e outro, um protocolo de sanitização desse ambiente por um profissional da higiene do próprio hotel. Para a área de alimentos e bebidas, tem bastante coisa para a gente pensar em relação a distanciamento. A começar o distanciamento entre cadeiras e mesas, né? Respeitando aí alguma coisa entre 1,5 metro entre cadeiras, entre pessoas sentadas, né? Algo como 1,5 metro, 2 metros em relação às mesas. Evitar o serviço de buffet, justamente para evitar aglomeração. Cozinha show ou grelhados, o pessoal que faz omelete, tapioca, pode até continuar com o serviço, mas será levado à mesa pelo próprio garçom e o hóspede deve evitar de ir até o local e criar com isso uma aglomeração. O mesmo vale para serviço de room service ou a área de entrega de alimentos no quarto. Quem for fazer esse serviço deve tomar o cuidado de cobrir todo o alimento no transporte em elevadores, não permitir o acesso de mais ninguém no elevador durante o transporte, entregar nas mãos do cliente sem entrar dentro do quarto utilizando o EPI, né, a máscara, ao fazer a entrega. Evitar compartilhar canetas para assinatura de documentos, podendo fazer uso de recursos tecnológicos, como gravação de voz, ou mesmo orientando para que o cliente use a caneta que fica no quarto, ou uma caneta pessoal do próprio hóspede. Relativo às áreas de piscinas, a gente deve sempre tomar cuidado para evitar uma aglomeração, né? Avaliar a capacidade do local e o número de pessoas não tem um volume maior do que a capacidade recomendada. Monitorar a distância dentro e fora da água, cadeiras espreguiçadeiras já demarcadas com no mínimo 1,5 metro de distância entre uma e outra. Em relação às atividades de lazer, como esportes de contato muito próximo e direto de pessoas de famílias diferentes, não devem ser promovidos. Brinquedotecas, a recomendação, brinquedotecas fechadas, de ambiente fechado deve ser interditado. E outras atividades, a equipe de recreação deve incentivar, normalmente, preferencialmente, em locais abertos. Os recreacionistas também devem fazer uso e receber capacitação de uso de máscara. E quanto a esportes que existam algum uso de material compartilhado, deve-se fazer uso da caixa limpa e da caixa suja. Ou seja, o material utilizado, bolinhas, raquetes, etc., que são do uso do hotel emprestado ao hóspede, deve ser colocado, depositado numa caixa suja, que posteriormente, antes de ser entregue ao próximo hóspede, será higienizado. Então, basicamente, são essas as principais recomendações de distanciamento social que a gente deve prestar atenção na reabertura do meio de hospedagem.